Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aí pro canal. Pessoal, vamos mudar o formato aqui dos vídeos do canal, tá? Vou estar conversando um pouquinho mais com vocês sobre algumas notícias do Tricolor diariamente, tá? Vou tentar trazer vídeos diariamente para vocês, mas eu espero que vocês colaborem com o like, tá? Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos também se vocês acharem interessante, tá? Alguma notícia, alguma coisa que vocês achem interessante, compartilha aí com o pessoal que ajuda bastante também o crescimento do canal. No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre alguns assuntos, tá? Alguns números de Rafael Tolói, de Mailton e também sobre o novo lateral esquerdo da base do Tricolor, tá? Subiu recentemente, foi para os jogos contra o Sport e contra o Atlético aqui em São Paulo. Vamos falar também sobre o próximo jogo do Tricolor contra o Atlético Mineiro, tá? E também com o que pode dar bom nos próximos jogos aí também contra o Cruzeiro, tá? Que vai ser importantíssimo esses dois jogos. Vamos falar também da possível volta de Arboleda e Wendel, tá? Saiu uma notícia hoje no GE. E vamos conversar um pouquinho sobre isso. E a gente também pode estar conversando sobre uma provável escalação do São Paulo para o próximo jogo do Atlético Mineiro, tá? Mas mais importante que isso, bora pro vídeo, pessoal. Vou colocar aqui na tela para vocês os dados de Rafael Tolói, tá? É importantíssimo esses dados aqui, pessoal. Porque assim, na última temporada, Rafael Tolói teve 13 participações no ano, tá, em jogos oficiais. Foram 3 jogos pela Champions League, foram 9 jogos pela Série A italiana e um jogo pela Copa da Itália, tá. No total são 615 minutos jogados, nenhum gol, nenhuma assistência, tá. Mas um dado que é muito importante, pessoal, é que, ó, aqui na temporada 24/25 ele teve 2 lesões musculares, tá. Uma ele foi afastado durante 18 dias e outra durante 38 dias, tá. Ainda na temporada 24/25, ele teve uma pubalgia, ficou afastado durante 16 dias, e problemas na panturrilha, tá. Tô puxando as informações aqui do site do Transfer Market, tá, pessoal, direto do Transfer Market, e eles não dão mais informações, tá bom. Então ele ficou numa média aí parado entre 70 a 80 dias ou mais, tá, pessoal. Então, assim, na última temporada ele sofreu muito com lesões, tá? Não acho que vai ser um jogador que vai ser utilizado exatamente agora, assim, muito em cima. Talvez pela necessidade de não ter um quarto zagueiro esperando a volta do Arboleda, a gente vai comentar um pouquinho mais agora sobre ele no final do vídeo. Eh, assim, eu seguraria ele um pouquinho, tá? Daria ele tempo para fazer uma pré-temporada, daria ele mais um mês antes de começar, talvez. Para ganhar ritmo antes do jogo da Libertadores, alguma coisa assim, mas não escalaria ele já nesses próximos jogos, tá. Acho mais provável o Patrick Lanza ser utilizado como um zagueiro pela esquerda, tá, num provável time reserva, apesar de que a gente vai com o time titular para os 2 jogos. Desculpa, pessoal. Eh Mas eu acredito mais ou menos que ele deve estar de titular, vamos ver aqui, assim, para o jogo contra os vamos ver aqui, porque a gente vai pegar aqui, a gente pega o Atlético Mineiro, pega o Cruzeiro, depois a gente pega Bahia, Mirassol e Grêmio. Eu acho que entre Mirassol e Grêmio ele já deve estar começando a ter a frequentar mais os jogos, tá, ser selecionado para ir para os jogos como reserva. Ganhar alguns minutos em campo para talvez, contra o jogo contra a LDU, ele já estar disponível, tá, pessoal? Mas aí é um achismo meu. Eu vou buscar mais informações ainda essa semana, na semana que vem, para ver como é que ele vem se saindo nos treinos, tá? Pra ver como é que ele quando terá a previsão de estreia de Rafael Tolói novamente com a camisa do São Paulo. Mudando de assunto, pessoal, vamos agora ver os números do Mailton, tá? Lateral contratado no Mentalist, tá? Se eu não me engano, o contrato até final de 2027, tá bom, pessoal? Eu acho que vai ser, não sei se é um empréstimo, se é uma compra, tá? Vou até confirmar, porque ainda
tá muito escura essa contratação do São Paulo para mim, tá. Muitos falaram de empréstimo, eu vi que o contrato é até 2027, contrato de 2 anos de empréstimo talvez, com opção de compra, provável, possível, mas eu vou dar uma aprofundada melhor e no próximo vídeo eu trago mais informações para vocês, tá bom. Mas é o que importa agora para esse vídeo, tá bom. Os números do Mailton dessa temporada, tá, temporada 25 pela Chapecoense, ele soma 30 jogos, perdão, 30 jogos, ele tem 7 gols e 9 assistências. Pela Série B ele tem 20 jogos, 6 gols e 6 assistências, tá. Eh, uma média de 2.415 minutos nas 30 partidas jogadas até agora, então ele vem com bastante ritmo de jogo, tá bom. Vem sendo um dos melhores laterais da Série B, tá. Já joga no esquema de 3 zagueiros, eu acho que isso ajuda muito, tá. Eu acho que essa foi uma contratação, assim, muito pontual, tá, porque se você for ver os outros jogadores que a gente tem para formar a ala, são jogadores de características bem diferentes, né. O Cedric é um marcador muito consistente, eu até entendo a torcida pegar no pé dele, porque ele não aparece ofensivamente, não chega no fundo, não acerta cruzamento, mas assim, é um cara muito seguro, eu acho. Eu sempre vi, assim, um cara muito seguro desde que chegou. Pode ser as reclamações que for da torcida, se você for ver, a maior parte é: "Pô, não acerta um cruzamento, não chega numa linha de fundo, e isso". Mas assim, você nunca vê a torcida reclamando dele: "Não, que ele errou defensivamente, que isso e aquilo". Lógico, não é todo jogo que o cara entra e joga não a 100%, né, porque eles jogam a 100%, tem que jogar 100% do jogo, mas nem sempre o cara tá num dia bom, né, a gente entende isso, nem sempre o cara tá num dia bom. Mas assim, eu acho uma contratação muito assertiva, tá, muito assertiva, Mailton muito ofensivo, tem ótimos números para um ala, né, chega muito bem na linha de fundo, tanto dentro da área também, finaliza bem com a perna direita, com a perna esquerda. Perna esquerda, se eu não me engano, ele tem 1 ou 2 gols na Série B com a perna esquerda, não sei se é só na Série C ou no Campeonato Catarinense também, mas nesse ano ele já tem 2 gols com a perna esquerda, então quer dizer, não são números ruins, né, de 7 gols, 5 com a perna direita, 2 com a perna esquerda, não é um número ruim para um ala, né, pessoal, e ele acerta bastante o cruzamento, 9 assistências em 30 jogos, ele tem um aproveitamento de mais ou menos, a cada 3 jogos uma assistência. Comparado ao Cedric, é um número bem alto, tá, é uma estatística bem alta. Mas assim, eu nem peguei aqui pra vocês os números do Mike, tá, que é uma outra característica de jogador também. É um jogo mais apoiado, cara que aparece bem, tem um bom cruzamento, mas eu acho que ele é um cara de jogo mais apoiado. O Mailton eu acho que é um cara mais de velocidade e agressividade pela ponta, tá, pessoal. Vai auxiliar bastante, tá, nessa próximos jogos aí até o final da temporada. E espero que ele se encaixe bem no time, o Crespo vai conseguir usar bem ele. Não acho que o Mike vá perder espaço, tá? Eu acho que o Mike vai ficar exatamente onde ele deveria estar desde o começo da temporada, sendo o terceiro reserva, assim como hoje, eh, temos alguns jogadores da base que fazem esse terceiro reserva, né? No caso, quinto ou sexto reserva, no caso do Patrick Lanza, no caso do Negrutti, no Isaac. O Isaac já é o quinto zagueiro agora, né, com a chegada do Rafael Tolói. Ele fica para ser o quinto zagueiro, né. Mas vamos seguir com o vídeo, pessoal, e vamos falar um pouquinho sobre o lateral esquerdo que subiu de Cotia recentemente, tá, pessoal. Recentemente, o Nicolas, ele foi levado para o jogo contra o Sport, não estreou, tá, pessoal, ele não estreou contra o Sport. Foi levado também para o jogo contra o Atlético Nacional, aqui no Morumbi, também não estreou, ainda não fez a estreia como profissional, tá. Mas assim, aqui estão os números dele pela campanha sub-20 no na temporada de 2025, tá. Pelo Brasileirão sub-20, 10 jogos, 2 gols e 1 assistência, e pelo Paulistão sub-20, 6 jogos, 3 gols e 1 assistência. Sim, são números de base,
não dá pra se levar em consideração. Tudo bem, eu entendo, mas assim, são números expressivos para um lateral, tá? Eu acho que assim, são mais expressivos do que o do Mailton, tá? Pela quantidade de jogos. Desculpa. Mas mesmo assim são números expressivos, tá? Acho que assim, pelo que eu vi, e ouvi também, né? eh, Tanto de alguns jornalistas, algum pessoal que cobre Paulo, Crespo vem treinando com o Patrick Lanza como um zagueiro pela esquerda, né? Fazendo a função que o Sabino faz, né? Ou o Sabino ou o Alan Franco. Ele vem jogando nessa função. Então ele, no caso, seria um quinto ou sexto zagueiro reserva, né, para fazer a função de zagueiro esquerdo, com Isaac na direita, Patrick Lanza na esquerda. Seria mais ou menos essa ideia, com o Sabino ou Rafael Tolói para fechar, né? Esse seria o trio de zaga reserva. E aí, o Nicolas vem ganhando muita oportunidade com o Crespo, tá? Aparentemente o Crespo gostou bastante do Nicolas. Se eu não me engano, há uns 4 jogos atrás, três jogos atrás, Crespo subiu o Nicolas para fazer uns treinamentos, tá? Se eu não me engano, foi antes do jogo contra o Sport. Um jogo antes contra o Sport. Eu não vou lembrar agora, pessoal. Espera aí que eu vou pegar aqui a informação para vocês. De rateio, eu vou pegar uma colinha, tá, pessoal? Vou pegar uma colinha. No jogo contra o Vitória, tá? Que o São Paulo venceu. O Crespo já havia treinado com o Nicolas no time reserva. Tá? Pelo que eu escutei de alguns comentaristas, alguns jornalistas que cobrem o São Paulo. E o Crespo vem gostando bastante do Nicolas nessa função de ala, porque ele chega a ser mais ofensivo do que o próprio Patrick. Ele seria mais ou menos o mesmo estilo de jogador, não querendo comparar um com o outro, mas seria tão ofensivo quanto o Wendel. Tá? Que o Wendel a gente vai falar um pouquinho mais dele aí pra frente do vídeo, mas o Nicolas vem ganhando possibilidade de talvez atuar como um reserva e ficaria como um terceiro reserva, né? No caso em que aí ficaria o Wendel, o Enzo Dias e o Nicolas. E o Patrick seria recuado para formar uma linha de 3 defensores, assim como ele vem treinando recentemente no São Paulo. Tá bom, pessoal? Apesar dele ter feito um bom jogo, se eu não me engano, se foi contra um Internacional ou se foi contra o Fluminense, ele entrou, acho que foi contra o Fluminense que ele entrou, ele fez um ótimo jogo, pessoal. Fez um ótimo jogo. E foram poucos minutos, né? Não dá pra falar que foi um excelente jogo, mas assim, as movimentações foram muito boas, não errou muito as decisões que ele tinha pra tomar. Foi bem seguro na atuação dele. Apesar de eu achar ele um jogador mais seguro defensivamente do que criador. Então eu acho faz total sentido o Crespo pensar nele como um zagueiro pela esquerda, tá? Até acho que ele tem algumas características com o Enzo, bem compatível com o Enzo Dias, mas ele ainda perde bastante para o Enzo, tá? Tanto em questão física, em questão de combatibilidade, ele perde bastante, tá bom? Voltando aqui para o vídeo então, pessoal, eh, vamos lá, vamos falar então agora pro próximo jogo do Tricolor então, tá bom? Voltar aqui pra gente focar melhor no próximo jogo, tá? Próxima partida do Tricolor, pessoal, é contra o Atlético Mineiro, tá? Vai ser no domingo, dia 24. Jogo um horário bem triste, jogo às 8h30. Tudo indica, né, que o São Paulo vai com o time titular. Então, bem provavelmente vai ser Rafael, Ferrarese, Alan Franco e Sabino, Cedric Soares, Enzo Dias, Bobadilha, Marcos Antônio, Rodriguinho, Luciano e André Silva, tá? Provavelmente esse será o time titular contra o Atlético Mineiro. Lembrando que o São Paulo vem com um tabu bem grande contra o Atlético. E assim, a gente não consegue ganhar do Atlético, se eu não me engano, desde 2020, 2021 ou antes. Tá? Se eu não me engano, a gente já vem
de uns bons jogos que a gente não consegue ganhar do Atlético Mineiro, tá? Lembro da estreia do Lucas pelo Brasileiro também, aquela campanha de 2023 que ele estreia e a gente perde no Morumbi de 2-1. Eu acho um jogo bem encardido, tá? A nosso favor dessa partida, tem um contraponto da Copa do Brasil, né? Esse contraponto da Copa do Brasil é importante por quê? Porque o Galo não é só um jogo de Copa do Brasil, é um clássico mineiro contra o Cruzeiro. 2 jogos contra o Cruzeiro e a gente, não sei por que predestinadamente pegamos nessa sequência Atlético Mineiro e Cruzeiro, tá? Atlético Mineiro aqui no Morumbi e Cruzeiro lá no Mineirão, tá bom? O jogo contra o Cruzeiro vai ser no dia 30. Então, acho que o Atlético Mineiro e o Cruzeiro vão estar mais focados na decisão da Copa do Brasil. E acho que isso é bom para o São Paulo, tá? O time vai ter uma semana de pausa agora, né? Semana de Copa do Brasil. Então, vai ser bom para o Crespo também, né? Que vai ter a primeira semana cheia para trabalhar. É... Desculpa, pessoal, aqui o clima de São Paulo tá bem complicado. Vou tomar uma água aqui para ver se ajuda. Mas assim, pessoal, o São Paulo for com força máxima nesses 2 jogos, acho que assim, se a gente conseguir uma vitória contra o Atlético aqui, um empate contra o Cruzeiro lá, seria assim, ideal, ideal, tá? Eu acho que o Atlético Mineiro vai focar muito nessa decisão pela Copa do Brasil, tá? E o Cruzeiro também. Eu acho que é mais encardido pra gente pegar, dependendo da situação, né? Porque muito vai depender de como vai ser o jogo do meio de semana entre Cruzeiro e Atlético. Porque assim, se o Atlético for bem no primeiro jogo e ganhar o primeiro jogo, facilita pra gente enfrentar o Cruzeiro no domingo. E provavelmente iria com o time em reserva pra tentar passar de fase contra o Atlético. Se o Cruzeiro ganhar o primeiro jogo, talvez seja mais complicado pra gente, entendeu? Então, assim, dependendo de como for o jogo de meio de semana, fica complicado. Então, assim, a gente teria que, de qualquer jeito, ganhar esse primeiro jogo. Aí eu acho que, assim, 3 pontos de 6 seriam ok. 4 pontos de 6, incrível. Agora, se ele me vier com 6 de 6, ah, rapaziada, aí eu não tenho o que fazer, aí eu vou sair girando a camisa na rua, que aí é loucura. Entendeu? Vai ser loucura. É, mas, bom, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o jogo do Cruzeiro no nos próximos vídeos, tá? Amanhã ainda vai ter vídeo na análise do pré-jogo contra o Atlético Mineiro. No domingo, pessoal, tô pensando em abrir uma live, tá? Por volta de umas 6 horas, 6h30, pra gente trocar ali uns. Na verdade, tô pensando em abrir uma live umas 7 horas. A gente faz uma horinha de live ali, pré-aquecimento pro jogo. Vocês manterem aqui na live, talvez a gente possa até fazer um react do jogo aqui na live, a gente coloca a transmissão aqui para vocês escutarem também. Mas aí vai depender de vocês. Se vocês quiserem também, deixa aí nos comentários, tá bom? Para mim saber o que vocês vão querer. Aproveitando, deixa o like no vídeo, tá? Se inscreve aí no canal, compartilha com os amigos, para ajudar no crescimento do canal agora nesse começo, pessoal. Bom, pessoal, vamos lá, que eu vou trazer informação aqui agora para vocês, tá? Sobre o Arboleda e o Wendel, tá? Saiu a notícia no GE e os dois ainda se recuperam de lesão, tá? O Wendel se recupera de uma lesão na posterior da coxa esquerda e o Arboleda no músculo reto femoral da coxa esquerda, tá? Já fizeram atividade no gramado, tá bom? Só que com supervisão da equipe de fisioterapia do São Paulo, tá bom? Ainda não integraram o treinamento com a equipe titular, tá? Com a equipe completa do São Paulo, mas já vem treinando em campo. Isso é um bom sinal, quer dizer que eles estão mais próximos ainda do retorno. A previsão do São Paulo
para a volta dos jogadores é agora no mês que vem, né, na primeira quinzena ou do meio. Eu acredito mesmo que eles vão voltar mesmo para jogar de titular, ou já estar no banco disponível para o Crespo, do meio do mês para o final, tá. Do meio do mês para o final do mês de setembro, eu acho que eles já vão estar à disposição. A ideia é que eles estejam à disposição antes do jogo contra a LDU. Não acredito que eles sejam titulares contra a LDU, tá. Acredito que vai ser um time bem defensivo contra a LDU, a gente vai sofrer bem como a gente sofreu contra o Atlético Nacional lá. Vamos ter que trazer um resultado bem tranquilo pra gente poder virar aqui no Morumbis, porque a altitude é complicado. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilha com os amigos, ajuda muito o crescimento do canal, tá? Eu vou deixar uns vídeos antigos aqui num cardzinho pra vocês, tá? Se vocês estiverem interessados pra ver aí como é que eram os vídeos antigos do canal. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos como aqueles, vocês deixem aí nos comentários, tá bom? Que eu faço mais alguns vídeos desses e posto aí pra vocês, tá? Com algumas notícias, eh, as notícias mais recentes e alguns vídeos mais curtinhos pra vocês, tá bom? Mas vamos tentar manter aí uma média de um vídeo por dia no canal, tá? Espero que vocês tenham curtido. Valeu pela atenção e fui!